Esse mês de agosto, nós estamos trabalhando dentro dessa série a respeito de extremos. E eu estava comentando, acho que com o Kenan essa semana, né? Que se eu tivesse pensado melhor, talvez teria deixado essa por último, que eu acho que essa é a mais dos extremos, né? Que a gente está tentando pensar um pouquinho sobre eles e um pouco sobre os nossos comportamentos. Viver nos extremos é um comportamento natural do ser humano. É natural para a gente ir para um extremo. É natural para a gente optar por um lado. É natural para a gente viver isso em várias questões da nossa vida, em vários setores da nossa vida. Semana passada, o Tiago falou para a gente, na primeira mensagem a respeito dos extremos, a respeito do ativismo e do comodismo, e da dificuldade que a gente tem, às vezes, de equilibrar essas duas situações. Às vezes a gente faz coisas pela motivação errada, a gente faz as coisas pensando que fazer vai trazer algum tipo de benefício para a gente, ou vai trazer perdão de alguma culpa, ou vai nos aliviar de alguma coisa. Aí, de repente, a gente descobre que está fazendo as coisas pela motivação errada. O que é a nossa tendência? A gente para de fazer. Ao invés de a gente simplesmente corrigir a motivação, continuar agindo, a gente se acomoda, a gente entra para o outro extremo. Às vezes por uma decepção, às vezes tem N situações que podem levar a gente para uma situação como essa. E aí o Tiago ele falou na semana passada, ainda na introdução, sobre uma questão que afeta todos nós e nos afeta em todas as situações quando a gente pensa a respeito dos extremos, que é a situação do nosso coração. Essa figura do coração de pedra é uma figura que a Bíblia apresenta para a gente em vários livros, em vários momentos, várias vezes, tentando mostrar que nós temos dificuldade, às vezes, de pegar conceitos, coisas que a gente já entendeu racionalmente, coisas que já fizeram sentido para o nosso intelecto e fazer com que isso desça para o nosso coração. Fazer com que isso não seja somente algo que a gente elaborou, que a gente concordou, ou que a gente argumentou e ganhou na argumentação, mas que isso possa ser vivido, ou passe a ser vivido também por nós. E a grande dificuldade nossa é essa: o nosso coração, ele é um coração naturalmente endurecido. O nosso coração, ele é um coração petrificado. Por muitas coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas hoje também. Agora é interessante, quando a gente pensa sobre essa questão dos extremos, e hoje a gente vai falar sobre machismo e feminismo, que é talvez um dos extremos que a gente tem vivido mais intensamente nos nossos dias, quando a gente pensa em questões de relações humanas. Para nós aqui no Ocidente, pensando para nós aqui na América, quem sabe que a gente ainda não tem que lidar com questões de terrorismo, a gente ainda não tem que lidar com questões de extremismo, como o Islã está fazendo em outros lugares do mundo. E agora, na essência, tudo isso é a mesma coisa, a origem é a mesma. A questão dos conflitos, a questão da dificuldade que a gente tem de viver em harmonia, encontrar a maneira adequada de viver, ela se origina basicamente do mesmo lugar ou da mesma situação. Então, antes da gente entrar especificamente no tema sobre o machismo e o feminismo, eu queria que a gente estabelecesse algumas premissas, ou entendesse algumas coisas que a Bíblia traz para a gente, que são fundamentais para que então a gente possa entrar nesse assunto, e aí esse assunto faça um pouco sentido para a gente. Antes da gente pensar sobre isso, a gente precisa pensar a respeito da questão do pecado. Há 2 domingos atrás, a gente viu, pensando naquela mensagem nossa a respeito da busca pela felicidade, que diferente do que às vezes a gente imagina, que a lei de Deus é uma barreira que Deus colocou entre nós e a nossa felicidade, às vezes a gente olha para a lei de Deus dessa maneira, e aí a tendência é que a gente olhe para o pecado como sendo o alcance da felicidade, e parece que Deus está meio que estragando todas as coisas. Nós vimos 2 domingos atrás que, na verdade, é justamente o inverso. Na verdade, Deus é o maior interessado na nossa felicidade plena
perpétua, e ele ensinou para a gente o caminho ao que, se a gente segue esse caminho, a gente consegue chegar lá, sendo o pecado justamente a barreira que nos impede de viver uma felicidade plena na vida da gente. Quando a gente pensa a respeito do pecado e dos efeitos do pecado, que são mais fortes dentro daquilo que a gente vai falar, teve um psicólogo chamado Carl Jung, um teórico da psicologia, que trabalhou algumas questões depois do Freud, que ele elaborou um conceito que é chamado de inconsciente coletivo. Para o Jung, além do nosso inconsciente individual, que é aquela parte da gente que soma as nossas experiências, soma as nossas vivências, os nossos traumas, as coisas que acontecem à nossa volta, os nossos aprendizados, os nossos conceitos, e que isso vai formando a maneira da gente, às vezes, reagir automaticamente, ou da gente elaborar a maneira como a gente pensa, os nossos valores, ou as nossas decisões, quando a gente rapidamente precisa tomar uma dessas decisões. O Jung disse que também existe um inconsciente coletivo. Bem a grosso modo, só para a gente entender aqui, é a ideia de que experiências vividas por outras pessoas, pelos nossos antepassados, pelas nossas culturas, pensando sobre a cultura nossa aqui no Brasil, nos últimos 100 anos, 200 anos, 500 anos, desde a formação, todas as coisas vividas por todas essas pessoas que vieram antes de nós, de alguma maneira também influenciam a maneira como a gente enxerga o mundo e as decisões que a gente toma, e a maneira como a gente reage às coisas. De modo que esse inconsciente coletivo, ele está, de certa forma, fora do nosso controle experimental, mas tem um papel determinante na maneira como a gente enxerga o mundo. É claro que o Jung ele não falou sobre isso que eu vou falar agora, porque ele não acreditava e não, de alguma maneira, percebeu aquilo que a Bíblia de fato falava. Ele estudou a Bíblia como mais um livro de uma literatura judaica, que construção social e etc, etc, ao invés de perceber que existia alguma coisa além disso na Bíblia. Quando a gente olha o que a Bíblia fala a respeito dos efeitos do pecado, nós descobrimos que o nosso inconsciente coletivo, ele foi afetado por isso. E o termo que a Bíblia utiliza para falar sobre os efeitos do pecado, ou a nomenclatura que a Bíblia vai dar para isso, é morte. O pecado ele é tão danoso, ele é tão prejudicial, ele tem um efeito tão devastador, que o nome que é dado para isso é morte. Morte é talvez uma das palavras mais fortes que a gente tem no nosso vocabulário. Morte talvez seja uma das coisas que a gente mais tema e que a gente mais quer evitar como sociedade. Agora, quando a gente vai ler a Bíblia e vai perceber o que o pecado fez, a gente descobre que o pecado nos matou. O pecado nos matou coletivamente também. O pecado, ele com seus efeitos, afeta o nosso inconsciente coletivo. O pecado dos nossos antepassados, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim, e depois todo o desenvolvimento que isso vem tendo na humanidade, ele vem matando a maneira da gente enxergar o mundo, a maneira da gente perceber as nossas relações, a maneira da gente tomar as nossas decisões, mesmo que às vezes isso não é o nosso pecado específico, mesmo que isso às vezes não é a nossa decisão prática do dia. A gente simplesmente tem isso lá dentro da gente, a gente simplesmente tem isso na nossa construção como pessoa, como indivíduo. Então, quando a gente olha para aspectos da nossa sociedade, infelizmente, nós já olhamos a partir da ótica do pecado e dos efeitos que o pecado ele trouxe para o mundo. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu queria que a gente pensasse sobre essa questão. Ele fala assim, vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados. Então a gente percebe que não é uma morte física que ele está se referindo aqui, ele está falando de uma coisa mais moral, social e etc. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Frisa isso aqui que a gente vai voltar aqui depois nessa situação. E além de seguir a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, é um outro termo que ele usa para se referir ao demônio, é o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. A ideia que a gente vai perceber, que Paulo traz aqui, e essa é uma ideia geral da Bíblia, é que a morte, ela carrega consigo a incapacitação do ser humano de produzir de si qualquer bem. Não é possível mais para nós que fomos afetados pelo pecado, por causa do pecado, produzir um bem de nós mesmos, da nossa própria maneira de decidir, da nossa maneira de enxergar o mundo, das escolhas que a gente faz. Nós fomos encerrados debaixo da morte. Aí você pode perguntar assim para mim, e de onde vem o bem que eu vejo no mundo? A gente vê muito bem no mundo, a gente vê muita coisa boa acontecendo, a gente vê muita barbaridade, e às vezes no meio da barbaridade a gente vê o ser humano produzindo coisas boas e talvez forçado pelas barbaridades, trazendo coisas mais sublimes e tirando talvez de onde a gente nem imaginava que o ser humano poderia tirar. Da onde vem esse bem que existe no ser humano? Paulo continua dizendo, e explica isso para a gente no versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele resume essa primeira parte com essa expressão: pela graça vocês são salvos. A resposta de onde vem esse bem que existe na humanidade, que às vezes a gente percebe ele emergindo no meio de mal e de catástrofes, e de às vezes maldades do próprio ser humano, está nessa palavra aqui: a graça. Quando a gente pensa e analisa a questão da graça, graça é a ação de bondade de Deus por nós, sem que a gente tenha feito nenhum tipo de ação para merecer aquilo. Sem que a gente tenha feito nenhuma boa ação para falar: Deus, olha como é que eu sou uma pessoa boa, eu mereço que o Senhor agora tenha misericórdia de mim, me ajude, me socorra, de alguma maneira haja através de mim ou para mim. A Bíblia diz que quando nós ainda estávamos mortos, encerrados debaixo das nossas transgressões, dos nossos pecados, Deus toma a iniciativa e pela sua graça Ele resolve nos socorrer. Quando a gente vai olhar esse termo graça na Bíblia, esse termo também vai aparecer de várias maneiras, com vários conceitos diferentes que a gente pode trazer para eles, sendo que talvez os principais que a gente poderia trabalhar hoje, é a questão da graça quanto salvação plena, eterna, completa, que é aquela graça que nos salva de todos os nossos pecados individualmente, que Deus vem para cada um de nós a partir da nossa união com Cristo, e Ele socorre a gente, e Ele perdoa a gente, Ele apaga todo o mal que a gente cometeu até então, e a partir daquele momento nós estamos zerados, sem que a gente tenha feito absolutamente nada para merecer isso. Por puro ato de bondade, amor e disposição do nosso Criador, para nós, as criaturas que estão destruindo a sua criação. Além desse termo, essa palavra graça no sentido pleno, nós temos uma outra maneira que a Bíblia vai trazer para a gente, que essa graça, ela atua em questões, às vezes menores, em questões mais particulares, em questões do nosso dia a dia, e que
essas questões independem se nós já estamos vivendo dentro dos caminhos de Deus ou não. Esse termo os teólogos vão chamar de graça comum. É aquilo que Jesus ele vira para os seus discípulos num determinado momento e fala assim, olha, vocês não têm que amar as pessoas que amam vocês e odiar as pessoas que odeiam vocês, porque o Pai de vocês ama aqueles que amam a Ele, mas também ama aqueles que odeiam a Ele. E aí Jesus ele explica que por causa disso, Deus faz chover sobre bons e sobre maus, e faz vir o seu sol sobre justos e sobre injustos. Deus, para que a gente não entrasse em colapso total, para que a gente não rebentasse com tudo de uma vez, aí não tivesse nem tempo hábil para poder recorrer à sua graça salvadora e restauradora, que um dia vai restaurar todas as coisas, para que a gente não estragasse tudo, Deus ele já derramou uma porção de si, uma porção da sua bondade, uma porção daquilo que é justo, daquilo que é certo, sobre a humanidade. De maneira que, por causa do pecado, nós não temos condição de tomar nenhuma única decisão boa na nossa vida. Mas por causa da graça de Deus, por causa daquilo que Jesus fez, quando Ele se sacrificou por nós na cruz, por causa disso, Deus derrama porções dessa graça, para que mesmo no meio do caos, do pecado e da morte, a gente possa ter lampejos de vida. A gente possa ter lampejos de lucidez, lampejos de noção de justiça, lampejos de noção de certo e errado, e não simplesmente venhamos a dar vazão para tudo aquilo de ruim que às vezes vem na nossa mente, no nosso coração. Nós acabamos por conseguir viver em harmonia, uma certa harmonia, independente se nós estamos vivendo dentro dos caminhos de Deus ou não. Vamos guardar essa primeira explicação, porque aí depois a gente vai entender e aplicar isso quando a gente pensar sobre a questão de machismo e feminismo, que vai poder ser expandido para uma série de outras questões na vida da gente. Conceituar machismo e feminismo é uma atividade muito complexa. Primeiro, porque, pensando no machismo, machismo não é um movimento social, político, organizado, pensado. Nós não tivemos assim um momento da história em que os homens se levantaram e falaram assim, agora nós vamos implantar o machismo, agora nós vamos criar teorias sobre o machismo, escrever livros sobre o machismo. Isso não aconteceu conscientemente, isso não aconteceu a partir de uma produção intencional. Por isso é muito difícil da gente conceituar pensando na questão do machismo. Um conceito interessante que eu achei para a gente pensar nele é conjunto de práticas, comportamentos e ideais opressivos ao gênero feminino. Basicamente, o machismo vê a mulher como objeto de uso. E aí todas as expressões, as manifestações do machismo, em maior ou em menor grau, vão acabar tratando a mulher como um objeto. Vão tentar olhar para a mulher como a mulher pode satisfazer os meus interesses, simplesmente pelo fato de eu ser homem, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Essa seria talvez uma definição mais básica para a gente poder pensar algumas coisas a respeito disso aqui. O machismo, ele às vezes leva, no caso, o homem a romper totalmente com aquilo que Deus planejou que o homem fosse, quando Deus criou o homem. Na verdade, o machismo é uma das várias manifestações do pecado. O machismo é uma parte daquilo de o homem, por ter
morrido e ter ficado encerrado debaixo da morte, não podendo mais produzir nada bom de si mesmo e estando afastado da graça de Deus, da verdade de Deus, da maneira como Deus estabeleceu as relações humanas para ser, de repente o homem começa a olhar para a mulher a partir da lente da morte, a partir da lente do pecado. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque o machismo ele é uma das expressões das más dominações que o ser humano ele é capaz de fazer, ou que ele tenta fazer, e tentou e efetivamente fez ao longo da história. Dentro dessa ótica, ou da raiz do machismo, a gente vai ter a questão da escravidão nos últimos milênios na humanidade. Nós vamos ter a maneira como, às vezes, países desenvolvidos exploram países subdesenvolvidos. Nós vamos ter isso aparecendo na maneira como, às vezes, você, lá no seu trabalho, vê a oportunidade de passar um colega de trabalho para trás e pegar o lugar dele, ou a promoção que parecia que estava se encaminhando para ele, mas você consegue, de alguma maneira, se impor, suplantar ele e ganhar algum tipo de vantagem naquela situação. Esse tipo de problema, ele está presente não só historicamente, mas ele está presente no nosso cotidiano. Historicamente, socialmente, filosoficamente e todos os zoologicamente que a gente pode pensar, o ser humano ele está sempre tentando dominar o outro ser humano. Ele está sempre tentando impor a sua vontade, ou a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de enxergar, de uma maneira que oprima o outro ser humano. O homem conseguiu fazer isso ao longo da história, principalmente no início pela força física, e aí quando nos nossos primeiros momentos mais primitivos, a força física é que determinava uma série de coisas, ele conseguia impor pela força a sua vontade em relação à mulher, depois pelas estruturas sociais que foram criadas, advindas do início da força física, e aí todas as estruturas eram estruturas opressivas à mulher, colocando o homem como dominador ou como chefe daquilo ali, e aí a gente chega no momento que a gente está vivendo hoje, em que a força física já não tem todo esse impacto mais na nossa maneira de viver, na nossa maneira de enxergar o mundo. O ser humano ele começa a buscar coisas um pouco mais racionais, começa a tentar pensar e criar máquinas para fazer o seu esforço, e aí quando a questão vem para o campo do pensamento, homem e mulher se nivelam. E aí, toda aquela estrutura criada por milênios do predomínio da força física começam a perder o seu impacto. E aí, quando a gente pensa ou olha para o machismo, a gente descobre que o machismo ele é o efeito do pecado na visão que o homem tem da mulher. O feminismo também é muito difícil da gente conceituar. Diferente do machismo, o feminismo ele é um movimento pensado, ele é um movimento organizado, ele é um movimento conduzido intencionalmente para resolver problemas criados pelo machismo. O feminismo tem teóricos ou teóricas, o feminismo tem livros escritos sobre isso, o feminismo ele tem movimentos sociais voltados para essa questão, para essa situação. Agora, uma dificuldade que a gente vai ter é que o movimento ele não é conduzido, ou não foi conduzido por uma única pessoa. A gente não tem como atribuir esse movimento a uma pessoa específica e falar, beleza, o que ela disse é o que é feminismo. O feminismo é um movimento que aconteceu de maneira difusa. O feminismo ele não foi ou não é um movimento coeso, aonde a gente vai encontrar uma única maneira, uma única linha, para a gente poder abraçar e falar assim, essa é a linha, ou esse é o que a gente pode definir como feminismo. Então eu trouxe também uma definição que eu achei assim um pouco mais abrangente,
Também não tem como exaurir o tema em 40, 50 minutos que a gente tem para trabalhar aqui, mas já ajuda a gente a pensar algumas coisas para a gente desenvolver os nossos conceitos. O feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivo direitos equânimes, iguais, na vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em normas de gênero. O feminismo, ele é dividido, quando o pessoal estuda isso e cataloga isso, basicamente em 3 ondas, ou 3 momentos, ou 3 grandes movimentos, que aí os outros movimentos acabam derivando disso aqui. A primeira onda do feminismo, ela aconteceu lá no século XIX, quando as mulheres começaram a lutar pelo direito a voto. Até então, as mulheres não podiam votar nas democracias do Ocidente. As democracias do Ocidente eram restritas para os homens, muito em função de que as democracias do século XIX, elas eram restritas para pessoas que tinham posses. Se você ia tirar lá o seu título de eleitor, não bastava você dizer que você é cidadão daquele país. Você tinha que provar que você tinha uma renda X e umas posses Y, e aí se você se enquadrasse nesse quesito, você ganhava lá o seu título de eleitor, você podia votar. Obviamente, isso excluía as mulheres, porque nessas épocas as mulheres não podiam ter propriedades e nem renda. A mulher, ela tinha ou que dar sua renda, quando podia produzir em situações muito raras, para o seu pai ou para o seu marido, porque o sistema patriarcal vigente na época determinava que era feito dessa forma. A mulher não podia ir no cartório de registro de imóveis e registrar um lote ou uma casa no nome dela, mesmo que ela herdasse isso de alguém da família. Então ela tinha que passar isso para o nome de uma outra pessoa, um tutor, um irmão, alguém, homem, que ia ficar responsável, e isso impedia que as mulheres votassem em todos os poucos séculos anteriores a isso, onde a democracia existiu. No século XIX, um grupo de mulheres cristãs, americanas, de uma comunidade Quaker, que aí a gente lembra do Quaker quando a gente tem aquele pacotinho, né, de aveia com aquele sujeito do chapéu lá, é aqueles Quakers, isso é um tipo de cristão, um tipo de uma denominação evangélica que existe nos Estados Unidos. Algumas mulheres desse segmento começaram a reivindicar o direito a votar. Elas perceberam que isso era uma injustiça e começaram as suas ações para que em alguns estados, alguns condados americanos, no caso, isso pudesse ser praticado. Isso espalha para a Inglaterra também, e logo o movimento ganha força, de maneira que é no final do século XIX que o termo feminismo ele vai começar a ser utilizado. E aí é interessante a gente perceber, ele não começa com esse nome, ele não começa com uma pessoa de propósito propondo essa ideia. Ele é um movimento que inicia, que ganha força, que conquista o seu espaço e que depois começa a ser sistematizado. Por causa disso, a gente tem a segunda onda do feminismo, que vai acontecer agora, já no início do século XX para cá, que as mulheres, ganhando o direito a votar, começam a lutar também por aberturas sociais e legais. Que as leis também apoiem as mulheres, elas possam também ter direitos como os direitos que os homens têm, que não houvesse mais diferenciação nas leis e nas políticas públicas sociais dos países. Se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher, simplesmente que se a pessoa é uma pessoa, então ela passa a ter direito àquilo ali. E aí esse é o movimento do feminismo de segunda onda, que ele vai ser entendido até mais ou menos a década de 80, início da década de 90. E aí a gente tem o que a gente chama de o feminismo de terceira onda, o terceiro movimento, que surge como uma crítica a esse segundo momento, a essa segunda onda do feminismo, justamente porque na primeira e na segunda onda o feminismo não tratou da questão da essência. E aí essa terceira onda é que começa a trazer alguns problemas para a gente.
começa a trazer alguns problemas para a nossa maneira de enxergar o mundo a partir de uma cosmovisão cristã ou de uma cosmovisão permeada daquela situação que a gente trabalhou anteriormente, que é a situação do pecado, que mata a nossa maneira de enxergar, porque nesse terceiro momento, essa onda chega ao ponto de desprezar a própria definição de essência, ou valor da questão da essência. E aí nós temos, ali para a década de 50, década de 60, um movimento começando a ser influenciado por uma filósofa e ativista existencialista, chamada Simone de Beauvoir, eu acho que é assim que pronuncia, é francês o nome, e o nome francês são sempre os mais difíceis da gente pronunciar, que é casada com o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, e que essa frase dela aqui é uma frase que traz para a gente a essência daquilo que ela pensava e que passa a ser a tônica do movimento feminista. Quando ela afirma, por exemplo, não se nasce mulher, torna-se. A Simone de Beauvoir, ela está dizendo, na verdade, que a existência precede a essência, que é a afirmação existencialista de Jean-Paul Sartre, e que é a maneira como a nossa sociedade hoje tem caminhado para enxergar todas as demais questões sociais. A existência precede a essência. Essa maneira de enxergar o mundo, pensando sobre a questão do machismo e feminismo, ela vai se dividir em várias outras questões, em várias outras situações, mas pensando sobre isso, ela trouxe para a gente algumas vertentes do feminismo. Nós vamos ter desde o que é chamado de feminismo liberal, que é a luta pela conquista de direitos sociais, de leis justas e iguais para homens e mulheres, passando por situações como o feminismo separatista, que chega a negar a relação heterossexual, dizendo que o sexo é uma opressão do homem em relação à mulher, então não deveria haver prática heterossexual mais, passando por aquilo que a gente chama de feminismo construtivista social, onde o conceito de gênero é tido como um conceito criado socialmente. Ou seja, o ser humano nasce ser humano. E aí a sociedade é que diz se ele é homem ou se ela é mulher. E aí a sociedade não poderia fazer isso. E aí a gente vê que isso tem sido debatido de outras maneiras hoje em dia também, mas que é fruto desse problema da gente enxergar a existência como precedendo a essência. É claro que quando a gente olha para uma visão de mundo não cristão, essa ideia está certa. Porque na cosmovisão não cristã, nós estamos aqui por acaso. A gente surgiu aqui. Um dia aconteceu alguma coisa que ninguém sabe anteriormente, que explodiu e que passou 10 bilhões de anos, criou esse planeta que a gente está vivendo, passou mais 2 bilhões, criou um tipo de ser protovivente lá, e que esse ser protovivente vai se multiplicando, vai se dividindo, vai evoluindo, e surge a gente, que é a teoria da evolução. Quando a gente pensa nessas categorias, a existência precede a essência, porque, na verdade, não existe uma essência. A essência é aquilo que você quiser atribuir. Existe a existência. Agora, quando a gente olha para isso a partir da cosmovisão cristã, a gente precisa repensar a ordem das coisas. Quando a gente pensa teologicamente, aí nas categorias que a gente tinha estabelecido no início a respeito do feminismo, nós descobrimos que o feminismo é parte da graça comum. O feminismo ele surge como uma visão da injustiça que o pecado / machismo trouxe para o mundo,
e que precisa ser reparado. Ele surge como essa centelha de Deus que existe em todos os seres humanos pela bondade de Deus, que traz uma certa noção de justiça e de injustiça para nós, para a gente perceber assim, ó, o mundo está errado, não está certo do jeito que as coisas estão acontecendo. Mas a questão é, o feminismo resolve o problema? Porque quando a gente pensa nas questões do cristianismo, a gente descobre que Jesus ele veio resolver os nossos problemas. Deus ele tenta resolver os nossos problemas. Uma das dificuldades que a gente tem hoje com a maneira de pensar do nosso mundo atual é que nós estamos impregnados pelo relativismo. Isso faz parte da nossa maneira de enxergar o mundo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, aquele versículo que a gente leu lá de Efésios, essa parte aqui, ó, a presente ordem deste mundo, ela está encerrada debaixo da morte e do pecado. Então, a maneira presente do mundo enxergar as coisas, ela passa por essa deturpação do nosso egoísmo, da nossa avareza, da nossa cobiça, do nosso desejo de ganhar alguma coisa com aquilo ali. A maneira do mundo ser construído, em todas as teorias que a gente vem criando, elas passam por aquele outro conflito que a gente tem dentro da gente, de tentar levar vantagem em cima das coisas. Você pode dizer assim, eu não quero levar vantagem em cima de ninguém, mas você vai concordar comigo que o resto das pessoas que não são você querem levar vantagem. Você reclama disso a semana inteira, você reclama da política, você reclama do seu colega de trabalho, você reclama do seu vizinho, você reclama até dos seus familiares, você reclama das pessoas que são próximas a você, do seu cônjuge, do seu pai, do seu filho, que às vezes você olha e você fala assim, está tentando levar vantagem em cima de mim. Então, por mais que você não seja assim, o resto das pessoas são, e o mundo é composto por você, mais o resto das pessoas. Então, como o resto das pessoas cria as teorias, o resto das pessoas está enxergando debaixo desse problema aqui. A gente tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele, para mim, é um dos caras que conseguiu melhor definir o tempo que a gente está vivendo hoje, que ele escreveu um livro chamado Modernidade Líquida, e ele escreveu milhares de outros livros chamando várias outras coisas líquidas, que ele fala que a nossa realidade é uma realidade líquida. A nossa realidade ela é uma realidade que se dilui, ela é a realidade das nossas construções, elas não são firmes, sólidas, embasadas em verdades e mentiras. O tempo inteiro a gente está transitando nessas questões. Então pensa comigo, de um lado nós temos o sentimento de que tem alguma coisa errada com o nosso mundo. Tem alguma coisa errada com o machismo, tem alguma coisa errada com a maneira como as mulheres têm sido tratadas pelos homens historicamente. Mas, por outro lado, pensando em questão de solução, nós não temos uma definição sobre a solução. E aí, somado a essa situação, nós temos a nossa academia moderna, as nossas universidades, que quando se tratam das questões de humanidades, e aí eu estudei direito, eu sei como é que esse negócio funciona lá também, a academia não está interessada em resolver problemas. Ela está interessada em problematizar, em levantar hipóteses, em levantar questões, mas nunca em fechar e definir, é isso, vamos todo mundo seguir esse caminho aqui, que aí a gente soluciona o problema. Talvez até porque se a gente solucionar metade dos problemas do mundo, metade dos professores acadêmicos poderiam perder os seus empregos. Então, não há interesse concreto da nossa sociedade em resolver os problemas que a gente está vivendo neles hoje. E aí, nós como sociedade, somos lançados de um extremo ao outro. E a gente vai repetindo a história. E aí, uma hora a gente está no extremo de cá, uma hora a gente está no extremo de lá.
Como, por exemplo, hoje a gente já tem um movimento que é chamado pelas feministas moderadas de femismo, e que as feministas não falam que são feministas, elas falam que são feministas, e que o feminismo dela é que é verdadeiro, e no mundo líquido, quem decide o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, aonde nós temos já as mulheres querendo dizer que elas são mais do que os homens. Extremos. E a gente fica sendo jogado de um lado para o outro. Jesus se preocupou em resolver os nossos problemas. E é por isso que eu dedico minha vida às coisas de Jesus. Ele resolveu o meu problema, ele está resolvendo outros problemas da minha vida, que ele traz a solução prática, e aí basta eu abraçar e colocar isso em prática. E eu tenho visto ele resolver problemas práticos de pessoas ao longo do tempo que eu tenho caminhado com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele trouxe para a gente uma visão, e nas falas dele nós descobrimos que, diferente do Sartre, da Beauvoir e da maneira como a gente tem enxergado o nosso mundo de maneira existencialista, Jesus é o que a gente poderia chamar de essencialista. Para Jesus, é na essência que a existência tem sentido. Porque antes de Deus chamar a existência, Deus definiu o que era para ser a essência. Antes de Deus criar, ele já tinha um porquê ele estava criando e um como aquelas coisas deveriam ser para elas funcionarem bem. Jesus é um essencialista. E aí a gente vê isso quando num momento Jesus está sendo questionado a respeito do casamento. E naquela época o casamento ele era uma das grandes maneiras do homem impor-se sobre a mulher de maneira injusta, porque a mulher era propriedade do homem. O casamento não era simplesmente um acordo de vontades, era o pai passando a propriedade da filha para o marido. Então, às vezes a maioria das vezes a mulher não tinha decisão nenhuma naquele tipo de situação. E naquela época, como acontecia até recentemente, o estupro pelo cônjuge não era considerado estupro. O homem podia estuprar a própria esposa, e isso não tinha problema nenhum, isso não era considerado ilegal e nem gerava nenhum tipo de conflito, porque a mulher não estava mais fazendo nada mais que a sua obrigação de atender às necessidades sexuais do seu marido. E isso fazia com que os homens usassem a mulher mais ou menos do jeito que a gente usa as coisas da gente. A gente adquire alguma coisa que tem um certo valor para nós, que a gente olha naquilo ali e pensa que aquilo pode de alguma maneira suprir algum desejo, alguma vontade nossa, a gente usa, e quando a gente não interessa mais por aquilo, a gente descarta. Era assim que os casamentos aconteciam na época de Jesus. E aí Jesus ele é confrontado por alguns líderes religiosos que acreditavam nisso e que chegam em Jesus e fazem uma pergunta para Jesus, e a gente encontra isso lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus ele é questionado sobre a possibilidade do homem se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, que é o que acontecia na época. A mulher não podia ela tomar a iniciativa do divórcio, mas a partir do momento que a mulher não interessava mais para o homem dava o divórcio para a mulher, aquela mulher nunca mais iria se casar dentro daquela legislação, e o homem arranjava uma outra esposa, casava, e ele ia vivendo feliz, e aquela mulher tinha que se virar, muitas vezes ia mendigar ou acabava se tornando prostituta por um tempo, e essa era a maneira que as coisas acabavam acontecendo. E aí Jesus ele é questionado por pessoas que pensavam assim e perguntam para ele se é correto então que o homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo. E na história nós não vamos encontrar ninguém que genuinamente teve mais interesse pela igualdade do que Jesus. Ninguém
que tomou decisões e atitudes práticas para acabar com as desigualdades. Seja entre homem e mulher, seja entre escravos e livres, seja entre pessoas de um país e de outro país, no caso, na época dele, judeus e gentios, ou os casos de xenofobia que existiam. Ninguém fez mais na história para isso do que Jesus. E olha o que Jesus responde. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí ele respondeu. Olha a resposta de Jesus, porque a chave para haver igualdade está na essência, que é o que Jesus vai responder. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Para nós, no mundo existencialista, isso aqui parece que é a raiz do problema. Porque pelo fato de Deus ter feito homem e mulher desiguais, fez com que o homem pudesse sobrepor à mulher. Olha o que Jesus ele quis dizer com isso. Jesus está tratando de um texto que está lá em Gênesis capítulo 1, que é da onde ele está tirando esse conceito para explicar para eles. E que eles entendiam porque eles liam a Bíblia. Eles eram mestres da Bíblia, doutores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, teólogos da época. E como era um estado teocrático, eles também que determinavam a lei, como que as pessoas deveriam viver. E aí Jesus ele faz referência nessa passagem a Gênesis 1, 27, que está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Jesus cita esse texto, para eles que liam em hebraico, o texto era bastante claro. Porque a primeira vez que aparece a palavra homem, que é esse termo hebraico aqui, Adam, é a palavra que nós usamos hoje para ser humano, ou raça humana. É um termo genérico, que designa todos os seres humanos. Homem, mulher, branco, negro, escravo, livre, criança, adulto, idoso, todos os seres humanos. E aí diz que quando Deus ele cria a raça humana, Deus cria a raça humana à sua própria imagem. Quando Deus cria a raça humana, toda ela é criada à própria imagem de Deus. O que vai acontecer em seguida é que Deus cria o Zahar, que é o homem, e a Nekevá, que é a mulher, como a gente entende, masculino e feminino, depois de já os ter criado conforme a sua imagem. E é interessante porque isso está dito no capítulo 1, 27 de Gênesis, e a criação do homem, depois a criação da mulher, fisicamente, só acontece no capítulo 2. Porque antes de Deus criar existencialmente, Deus já estava definindo a essência. Deus já estava criando o que é que cada um seria na sua essência. E a essência de todo ser humano, homem e mulher, é que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Quando a gente entende isso, é isso que Jesus está tentando fazer aquele pessoal da época dele entender, e é isso que ele está querendo que a gente entenda hoje também. Isso acaba com qualquer injustiça da parte de quem entende esse texto. Porque o que Jesus está dizendo é que quando você faz injustiça a uma pessoa que na sua essência é a imagem do próprio Deus, você está fazendo uma injustiça contra o próprio Deus. Quando você ofende alguém que é a imagem de Deus, você está ofendendo o próprio Deus. Porque Deus não nos criou como Ele criou o resto das coisas, como coisas. Porque a essência das demais coisas é ser coisas.
Mas a essência nossa, humana, é ser a imagem de Deus. E Deus faz isso não ao homem masculino, mas à humanidade. A ambos os gêneros. E aí, quando Deus cria os gêneros, quando Deus cria homem e mulher, masculino e feminino, Deus cria para que eles possam, e aí isso se estende para nós, para que nós possamos, da maneira como nós fomos criados por Deus, adorar o nosso Criador, servir o nosso Criador, glorificar o nosso Criador, dentro das nossas particularidades, dentro da maneira como a gente foi criado, dentro das coisas que o homem tem e que só ele tem, e dentro das coisas que a mulher tem e só a mulher tem. Deus, ele nos cria para que a gente possa viver em perfeita harmonia com ele, e vivendo em perfeita harmonia com ele, a gente consiga então viver em perfeita harmonia com todas as outras pessoas. Agora, se eu perco de vista a essência da coisa, que era o que aconteceu com eles, é o que aconteceu com a humanidade, por causa do pecado, por causa da maneira turva de ver a vida, por que eu não vou menosprezar? Por que eu não vou me sobrepor? Por que eu não vou tentar levar vantagem, ou de alguma maneira me impor, ou de alguma maneira trazer alguma coisa para mim a partir daquele tipo de relacionamento? Quando a gente para refletir sobre a solução do problema do machismo e do feminismo, a gente descobre que é na essência que nós encontramos a solução. Se o homem e a mulher são essencialmente a imagem de Deus, o que nós descobrimos quando Jesus veio à Terra, e que Jesus é Deus encarnado, é o Deus que abre mão da sua glória lá no céu e desce aqui na terra e se faz homem como nós e vive aqui na terra como nós, e que postula todas essas coisas que ele postulou, que a gente vê aqui, que traz todas as soluções que ele trouxe para nós aqui. E aí João fala que quando ele vê Jesus, ele descobre que ele está vendo o próprio Deus, a própria essência de Deus, aquilo que Deus é. Nós descobrimos que em Jesus a essência de Deus é o serviço. Deus é servo. Deus sempre serviu. E diferente do que para nós o servir é, porque a gente olha para isso como uma situação de humilhação, por isso que a gente nunca quer servir, a gente olha isso como uma situação de menosprezo. Para Deus, isso é a essência daquilo que Ele é. Porque Deus, não devendo absolutamente nada para a gente, e a gente tendo feito tanto de bobagem que a gente já fez, Ele vem e serve a gente. E aí, quando Jesus está conversando com seus discípulos sobre essas questões, tem um momento que os discípulos estão conversando sobre questões de opressão, que eles viviam na época oprimidos pelo Império Romano, eles eram meio que escravos dos romanos, eles queriam se libertar daquela opressão, eles queriam, e na verdade eles não queriam se libertar para que o mundo fosse livre e bonito, eles queriam oprimir os romanos. Quando eles conseguissem se libertar dos romanos, Jesus, quando ele olha para essa situação e vê aquela discussão, ele vira para eles e diz o seguinte: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. É um contrassenso a qualquer tipo de construção do mundo caído, do mundo pervertido pelo pecado. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E aí Jesus se coloca na situação, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A cruz, ela é o ápice da revelação de Deus por nós. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz é a expressão máxima de quem Deus é. E quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, é que a expectativa de Deus é que a gente fosse desse jeito aqui. A expectativa de Deus é que a gente vivesse uma vida buscando servir
o outro. E aí, pensando em termos de soluções, imagina como seria o nosso mundo hoje se os homens entendessem o porquê foram criados e passassem a servir, ao invés de tentar obter vantagem para si. E aí imagina que do outro lado isso também começa a acontecer. As mulheres, entendendo as suas particularidades, as suas questões, começam a servir. Pergunto, teria algum tipo de problema de relacionamento? Teria algum tipo de crise? Teria algum tipo de opressão? Teria algum tipo de menosprezo? Teria algum tipo de distrato? Teria algum tipo de diminuição do outro? Porque se eu estou me diminuindo, se eu estou servindo, não tem como ao mesmo tempo eu diminuir o outro. E se o outro está fazendo, aí de fato a gente encontra a igualdade. Veja, é prático. Isso aqui funciona. Isso aqui resolve o problema. Isso aqui acaba com as desigualdades. Isso aqui acaba com muitos dos outros problemas de relacionamentos que a gente tem na vida da gente. A questão é, por causa do pecado, por causa da maneira como a gente enxerga o mundo, nós temos muita dificuldade de colocar isso aqui em prática. Nós temos dificuldade de tentar colocar isso aqui em prática. E aí, pensando nisso, eu queria que a gente participasse da ceia nessa noite. Porque quando a gente participa da ceia, Jesus ele diz para a gente fazer isso lembrando dele. Nós sempre temos a oportunidade de resgatar questões da essência de Deus para a nossa essência. Nós temos a possibilidade de reconstruir na nossa essência coisas que nós perdemos da essência de Deus. E aí quando a gente olha para aquilo que Jesus propôs há 2000 anos atrás, a gente descobre que a solução sempre esteve lá. A solução sempre teve desde o início, quando Deus nos criou, quando Deus nos fez. O jeito da gente resolver esses problemas sem qualquer risco de cairmos em algum extremo. Então a gente não precisa se apegar a um tipo de ideologia que não carrega em si a capacidade de efetivamente transformar o ser humano por completo, se nós temos Jesus que pode nos transformar por completo. Se nós temos o próprio Deus que nos servindo, traz para a gente a solução para qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de problema, qualquer coisa que de alguma maneira choque a gente ou insatisfaça a gente. Só que a gente precisa tomar a decisão de viver assim. A gente precisa tomar a decisão de, independente se os outros vão tomar a decisão de abraçar essa essência para a nossa existência voltar a ter sentido, ou passar a ter sentido, ou ter sentido pleno. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor. Somos gratos porque o Senhor nos traz a essência da nossa existência, o motivo, a razão de tudo o que a gente foi criado para ser, criado para fazer. Perdoa-nos porque muitas vezes a gente desvia disso, a gente se perde disso, a gente perde a consciência a respeito dessas coisas e aí, perdidos, começamos a viver e fazer e oprimir e maltratar e fazer tantas coisas ruins, Deus, tantas coisas reprováveis que nós sabemos que machucam o Senhor, que entristecem o Senhor. Nós não queremos que isso seja mais realidade nas nossas vidas, nós não queremos que isso seja realidade no nosso mundo, por isso também pedimos que o Senhor nos ajude a entender a nossa essência de servos, Deus, no serviço, na maneira humilde como nós precisamos viver para o outro, na maneira como nós precisamos nos entregar ao outro e poder
fazer e melhorar esse mundo e fazer com que esse mundo volte a ser como era para ser, como o Senhor criou para ser. Nós queremos fazer parte disso, nós somos gratos, porque além da graça comum, o Senhor nos dá a graça plena da nossa salvação, a possibilidade completa da gente viver aquilo que o Senhor tem para a gente, Deus. Somos gratos a Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a tornar isso prática, real nas nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor leve a gente para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, nos livrando de todo o mal. E não deixa, Deus, a gente cair na tentação de perder a essência da nossa existência de novo. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.